Olá, tudo bem? Paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor com os irmãos e aprendermos também, e ver o que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Amém? Que todos possam aproveitar, que possamos aprender juntos do Senhor. E nós vamos ler aqui os Salmos, né? Vamos ler hoje o Salmo 112 e vamos receber do Senhor essa mensagem, tá? Que Deus abençoe cada um que está aí, que vai participar com a gente, que nós possamos ser tocados por Ele e que nós possamos ser agradecidos pela bondade dEle nesses dias que estamos em casa, né? Que Deus abençoe cada um. Vamos ler a palavra do Senhor. Olá, paz do Senhor. Vamos meditar aqui no Salmo 112, versículo 1 e o versículo 7. O versículo 1 diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. E no versículo 7 diz que esse homem não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Interessante, né? Que a palavra fala que esse homem, a palavra de Deus, quando fala homem e mulher, é a mesma coisa. Fala não temerá. Lá no Salmo 91 também fala que nós não temeremos os terrores que vêm sobre nossa vida. E aqui no 112 também fala que esse homem, leia aí novamente, esse homem não temerá más notícias. Más notícias. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, más notícias, né? Más notícias que temos visto e temos ouvido e estamos vendo, né? Na verdade, na realidade, as notícias, se nós ficarmos parados só nas notícias, infelizmente, nós vamos entristecer, nós vamos desanimar, nós vamos ficar de cabisbaixo e nós não vamos reconhecer que entre o caos, Deus está olhando para cada um de nós. É o que nós temos que focar na palavra do Senhor. Amém. Não é verdade? É como o Lair está dizendo, que se nós formos ficar focados no que diz as redes sociais, o que diz a mídia, nós não vamos vivenciar essa palavra que diz que o coração deste homem que teme ao Senhor é firme. Nós temos que ter essa confiança que no meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor é conosco. O Senhor vem dando sinais durante toda a história. Não temas, não temas, não temas. E nada mais apropriado do que um momento como esse para nós colocarmos em prática a palavra do Senhor e verdadeiramente não temer a praga, não temer as atrocidades que têm assolado essa terra, porque o nosso Deus, Ele tem essa palavra para as nossas vidas. Não temas, né? Como diz assim, como é feliz o homem que teme o Senhor. Nós devemos temer o Senhor e não ter medo das más notícias. Essa palavra que tem falado aos nossos corações, ministrado aos nossos corações, e nosso desejo é que ela também ministre o seu coração. Não temas, não temas. Faça do Senhor o seu porto seguro, a sua rocha, o seu esconderijo, e que essas má notícias não venham a afligir a sua alma, mas que você possa dar um comando para a sua alma e dizer: alma, não temerei mal algum. Em nome de Jesus. Amém, amém. Maravilhoso, né? Não temerei mal algum. Interessante hoje como nós temos observado hoje as famílias em casa, todos em casa, mas as pessoas hoje têm andado mais preocupado com a necessidade do próximo. Vocês têm reparado isso? Nós não temos visto as pessoas assim passando necessidade, né? Quando nós lemos o livro de Atos, fala que quando os discípulos de Jesus estavam ali no meio da comunidade, eles estavam sendo supridos, a comunidade sendo suprida com a palavra, sendo suprida com as necessidades, e todos eles viviam em comunhão e alegria. E hoje, com tudo isso acontecendo, o Senhor nos trazendo para dentro do nosso lar,
Nós vemos as pessoas, né, levando cesta básica para o outro, ajudando, preocupando com o seu vizinho, preocupando com a necessidade do próximo. Você tem observado isso aí onde você mora, do lado da sua casa, como que está a necessidade do seu vizinho? Às vezes seu vizinho não conhece o Deus que você conhece da maneira que você conhece, né? Com essa convicção de não temer o mal. Você tem se preocupado com ele, olhado para ele, procurado uma forma de conversar, né? De achar uma estratégia para puxar um assunto, entendeu? Na escada do prédio, nós não podemos tocar nas pessoas, né? Com as mãos, nós podemos, né, manter uma distância, e Deus dá uma estratégia, uma palavra, e aí você fica sabendo da necessidade das pessoas quando elas confiarem em você. Eu tenho visto muito isso acontecer aqui. As pessoas confiando no outro, no caos, na dor, na dificuldade, vendo Deus suprir as necessidades. Amém, irmão? É tempo de voltarmos o nosso olhar para o nosso irmão, para o próximo. O irmão, às vezes, não é aquele irmão de sangue da sua família. É o irmão em Cristo, aquele irmão que teme ao Senhor, aquele irmão que está na terra aí, que é criatura de Deus, que necessita do alimento. Às vezes está pedindo, mendigando, e a gente muitas vezes passamos por ele, nem damos ouvido, não olhamos a necessidade dele. Hoje o Senhor nos chama para estarmos observando as necessidades humanas, seja ela espiritual ou seja ela natural, né? Nosso físico, de alimentação e tudo mais. Amém? E nós temos visto o Senhor trabalhar assim em família, né? E viver essa dependência do Senhor. O que nos virá no amanhã? Como vai ser o amanhã? O que nos acontecerá depois dessa crise? Nós não sabemos, mas nós sabemos que os nossos olhos estão postos no Senhor. E tudo que Ele fizer vai ser em prol daqueles que o amam, não é verdade? E é por isso a necessidade de nós proclamarmos, seja na escada, seja passando rapidamente nos mercados, seja com o nosso testemunho, nós proclamarmos o amor de Jesus, porque Jesus é que vai fazer o amanhã ser aquilo que Ele já determinou, né? Nós sabemos que vem aí tempos e tempos em que o Senhor vai agir, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito, independente daqueles que creem, independente daqueles que o rejeitam, independente de nações que se proclamam pagãs, independente do homem, tudo que está escrito o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel e vela para que isso aconteça. Então, a necessidade de nós proclamarmos o Evangelho, a necessidade de muitas vezes nós vimos agora sim para a rede social e talvez alcançar um coração aflito lá na casa, né? Parentes meus do Laí, que nós hoje não temos acesso por causa da distância, mas que ao ouvir um vídeo, ao ouvir uma voz, ao ouvir uma palavra de não temer, ele venha crer no Senhor Jesus e assim será salvo ele e a sua casa. Essa é a promessa. É que a nossa voz, que a sua voz possa chegar aos corações que ainda não conheceram e aqueles que muitas vezes o conhecem, mas que têm passado aflições de alma nesse momento, que têm sentido esse medo, né? Que eles possam ser fortalecidos no Senhor. E em nome de Jesus, que todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor cheguem nesses lares, alcance essas famílias. É assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Interessante, aqui em Portugal, onde nós moramos aqui na região mesmo, aqui tem muito, todo Portugal tem, né? Se você vai em Lisboa, em cidades aos redores aqui, sempre tem muito velhinhos, né? A gente fala velhinhos, mas aqui eles falam velhotes, né? Eu achei meio confuso assim falar velhotes, mas aqui eles dizem velhotes. Então tem muito velho aqui. E eles às vezes ficam na janela ali triste, irmão. Quando você passa, você dá um bom dia, uma boa noite, você fala olá, tudo bem? Irmão, eles respondem assim com uma alegria tão grande e já puxam um assunto. Se você ficar ali, você tem muita coisa para falar de Deus. Tudo é forma, é estratégia. Então a gente tem feito muito isso. Aí a pessoa está na janela triste ali, você acompanha, você cumprimenta a pessoa e já tem um assunto para dizer, já tem algo para dizer na vida dela. Aqui os velhos são muito assim, os jovens aqui, eles vão muito para outros países aqui em volta,
vão estudar, vão trabalhar. E os filhos, os pais às vezes ficam em casa. E muitos vão para os abrigos, né, para os lares, e ficam lá. E esses dias nós temos visto muitas notícias que o medo, né, que assolou o coração de muitos, esse medo, né, que está aterrorizando a terra, esses velhos têm ficado lá, irmãos, só. Às vezes com 2 pessoas só, 60, 70 velhos, assim, pessoas que não têm condições de movimentar nem para ir à casa de banho, que diz aqui, né, que é o toalete, que é o banheiro que a gente fala no Brasil. Então, muitos deles não têm condições de se movimentar sozinhos, estão sós, precisando, né, de que as pessoas percam medo, as pessoas que trabalham ali para o governo, que elas voltem às suas atividades, né, para estar ali servindo ali. Porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas Deus vai dar um escape para todos nós, para sabermos como que vai ficar essa situação, que nós como igreja devemos estar orando, estar usando, como o pastor Isabel disse, toda forma, né? Estamos aqui, né, falando com os irmãos, através de aparelhos, né, e muitos usam outras formas, né, de instrumental, de tocar, Então tem várias formas hoje de estarmos falando do amor de Deus. Que o Senhor Jesus dê a sabedoria para cada um, para estar falando do amor dele. Não é verdade? É verdade. Bem? É um momento que a gente encontra muitos corações carente de uma palavra, né? Às vezes até carente daquilo que hoje a gente não pode dar, que é um abraço, que é um aperto de mão. Hoje nós não podemos fazer isso. Né? Mas nós temos algo superior, nós temos a palavra que gera vida, nós temos a palavra que toca nos corações, que destrói medo, nós temos a palavra que sara, que salva, não é verdade? Então isso é o que mais lindo nós temos nesse momento para oferecer, né? Como aqueles apóstolos disseram, não tenho ouro e não tenho prata, né? Mas levanta e anda. Às vezes nós não temos o abraço, nós não temos o aperto de mão, nós não temos aquela proximidade, nós temos a palavra de Deus que te diz, não temas, né? Não temas. Essa carência que nós vemos, que o pastor Laí disse, essa carência de muitas vezes ter uma pessoa na janela, uma pessoa sozinha, nós vemos muito isso. E nesse momento nós não podemos nos aproximar tanto, mas nós temos a palavra do Senhor. Nós podemos interceder. Nesse momento é o que muitos estão fazendo, se levantando em oração, como no Brasil foi apregoado domingo, né, o Dia Nacional do Jejum, tem muita gente se mobilizando, a nação está se mobilizando, e nós também temos que fazer isso. Temos que orar, não só pelo Brasil, mas por todas as nações. O desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o desejo do coração do Pai. E para isso nós estamos aqui para orar pela sua vida, interceder pelos seus, pela nossa nação, por todas as nações do mundo. Em nome de Jesus. Interessante, a palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus. Às vezes muitas coisas acontecem nas direções dos homens, em cada país a gente vê, né, as diferenças de pensamento, mas nós como igreja, irmãos, nós devemos orar, buscar, porque Deus, irmãos, Deus ele está a par de tudo, Ele está vendo tudo, está vendo o pensamento de cada um agora, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe o que passa no mais profundo do seu coração, Deus sabe, e Ele que também toca no coração desses homens que governam, é verdade? Mas a nossa fé como cristão tem que estar em Deus e orar pelas autoridades para que elas tomem a melhor posição, não sejam manipuladas, não sejam levadas a qualquer rumo, a qualquer vento, né? É isso que nós temos que fazer como igreja. A palavra de Deus fala aqui, né? Fala aqui que o Senhor, ele fala aqui no versículo 9, do Salmo 112, fala assim, né? Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça para sempre, seu poder será exaltado em honra. É isso que nós temos que crer, irmão. Diante de tudo que está acontecendo, Deus é que vai ser exaltado. É o poder de Deus que vai ser exaltado. Deus não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém se perde.
Então é isso que nós temos que fazer. Em vez de lançarmos palavras, né, que desanima, palavras que... Porque toda pessoa, irmão, seja ele um líder, você já olhou por trás dele? Ele não tem uma família também, não tem filhos, não tem avó, não tem esposa, tem irmãos, irmã, mãe, pai. Então, quando nós levantamos contra essa autoridade, nós estamos levantando contra tudo. E a Bíblia diz o quê? Palavra tem poder. Palavra tem poder. Maldição sem causa não encontra pouso. Então, quando você aponta o dedo, olha aqui, fica 3 para o seu lado, ainda fica esse aqui para cima ainda. Então, você tem que ter muito cuidado quando nós... A melhor coisa é adorar, buscar o Senhor, ler a palavra de Deus. Como a pastora falou aqui, a pastora Isabel falou da palavra, a palavra liberta, irmão. Quando nós falamos para as pessoas em volta de nós sobre o amor de Jesus, mesmo não podendo tocar, como foi dito aqui, mas a palavra liberta. A palavra entra no mais íntimo da pessoa. Como ela pregou aqui, que foi Pedro e Silas, foi ele? Pedro andava sempre 2 discípulos. Depois nós vamos ler. 2 discípulos. 2 discípulos, né? Foi Pedro. Foi Pedro. Se foi Pedro, é. Então eles disseram, né? Tu quer dinheiro, mas dinheiro eu não tenho. Mas o que eu tenho, essa é uma convicção muito forte, não é verdade? O que eu tenho, eu te dou. Né? Levanta e anda. Não é verdade? Isso passa pela fé, né? Eu posso liberar uma palavra, nós podemos liberar uma palavra agora e a pessoa não ter atitude, não é verdade? Olha, não temas. Mas qual é a sua atitude para não temer? É ir para a palavra de Deus, para ela te fortalecer, para ela gerar vida no teu espírito, para ela gerar essa convicção na sua alma e você poder levantar essa bandeira de não temer também. Nós vemos aí, né, como nós dissemos, a mídia assolando com as más notícias. Mas nós também temos visto, em contrapartida, famílias se mobilizando, se levantando, né? Levantando a sua bandeira, dizendo, não temeremos, eu e minha casa servimos ao Senhor, não temeremos as más notícias, não temeremos o espanto noturno, não temeremos a praga, né? Então, há 2 forças aí, lutando, vamos dizer assim, que o bem e o mal. Só que o mal já é mentira, não é verdade? O mal é uma mentira. Tudo que ele propaga é mentiroso. Agora, a palavra de Deus, ela é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, é ele que nos conduz. Né? E ele, como a verdade, ele detona, ele dissemina toda a mentira. Então, nessa guerra, quem vai vencer? Quem vai vencer? Eu e minha casa que servimos ao Senhor? Ou a mentira que tem sido apregoada lá fora de pânico, de medo, de pessoas em depressão, de pessoas temerosas dentro de casa? Não. É momento de nos levantar o nosso homem interior para crer verdadeiramente na palavra do Senhor. Para crer naquilo que ela fala, naquilo que ela é. E ela é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Deus, ele é o justo juízo. Irmão, só que nós temos que ter essa confiança. Deus não é mau, Deus é um Deus bom. Deus está castigando, Deus está fazendo isso, Deus é muita coisa que a gente escuta, tudo está acontecendo porque Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo que isso acontece? Por que o fulano morreu? Se Deus é bom, é da vontade dele que o outro morresse. Então, é tanta pergunta, é tanta coisa, irmãos. Porque para você pregar a palavra de Deus, enquanto não foi um seu que faleceu, um que você ama, né? É muito fácil falar, mas quando você convive com pessoas ao seu redor que perdeu o ente querido, tá? Isso é como um time de futebol que dos 2 lados tem cristão, tá? Tanto o time da casa como o time concorrente, né? Então dos 2 lados tem cristão, tanto na torcida como nos 2 times. Aí você faz um gol,
levanta a mão agradecendo a Deus, louve a Deus. Mas do outro lado, do outro time também tem cristão também. Então será que Deus permitiu que aquele time ganhasse e que o outro time perdesse no final? Será que Deus vê as coisas como nós vemos assim? Perder ou ganhar para Deus? Nascer, viver, morrer. A Bíblia fala que Ele tem domínio sobre tudo, sobre a morte, sobre a vida. Tudo está no controle dEle. Nós não temos que temer. Se nós morremos em Cristo, irmão, a doença está aí, o mal está aí, o coronavírus está aí. Esse mal está aí. Mas se nós formos atingidos por ele, como muitos pastores, muitos irmãos tenham visto aí que foi atingido por esse mal, se nós morrermos, irmãos, há uma esperança. Há uma esperança para nós. A Bíblia fala que Jesus, quando saiu daqui, quando ele voltou para o céu, a Bíblia fala que ele mesmo fala, eu vou preparar um lugar e um dia voltarei para quê? Para buscar a minha igreja. Então essa é a esperança que nós temos, irmãos. Às vezes nós brigamos, a economia vai cair se não voltar a trabalhar. Vai acontecer isso, vamos passar necessidade de ficar em casa. Vamos voltar a trabalhar, todo mundo, vamos voltar. Mas, irmãos, se Jesus vier amanhã, se o plano de Deus for Jesus vir amanhã, e nós aqui fazendo nossas escolhas, a nossa vontade, sem analisarmos a palavra de Deus, o que é melhor? O que é melhor? É o que o homem tem para nós? Ou o que Deus tem para nós? Como que você faz suas escolhas? Diante da dificuldade? No homem, confiando em Deus. Você escuta a palavra que sai da boca de Deus, ou você vai buscar nas coisas do mundo, na TV, nas coisas que às vezes sem entendimento, né? Não é que as pessoas são ignorantes, não tem o entendimento da palavra e falam o que está vendo. A verdade é essa, falam o que está vendo, o que está vivendo. Não é que nós somos negligentes, dizer que não está acontecendo, que não está, realmente a doença não está aí matando, não está. Mas, irmão, a esperança nossa é Cristo. Às vezes nós vamos orar pelas pessoas que estão no leito de morte, irmão. A gente ora para quê? A gente não ora para ninguém morrer, a gente ora para viver. E às vezes a pessoa morre. Mas quantas pessoas no leito de morte, com a doença, com câncer, e nós oramos. Tem pastores que estiverem me ouvindo, eles sabem que já participamos desse momento triste junto. Orar pela pessoa e a pessoa ali no leito, ali a pessoa reconhecer Jesus como seu Salvador. E a gente vai naquela convicção, aquela alegria para casa da pessoa ter aceitado Jesus. No outro dia, irmãos, chega a notícia que a pessoa morreu. Mas aí a gente entristece por um momento. Deus, o Senhor me levou lá para orar para a pessoa, o Senhor permite que a pessoa morre, Deus. O Espírito Santo fala no seu coração, Deus, Ele é dono de tudo. Deus, Ele é dono tanto da vida como da morte. Mas uma pessoa que morre, irmão, depois de abrir a boca dela e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, irmãos, eu creio que ela vai receber o melhor lugar que Deus tem preparado para nós depois dessa vida aqui. Um lugar ao lado dele, um lugar junto com Deus no céu. É o melhor lugar. A nossa casa não é aqui, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui, as construções, as obras aqui, os trabalhos, os cânticos, é tudo maravilhoso. Mas é tudo passageiro. E vai passar, irmãos. Quanto tempo vem essas doenças vindo da nossa vida? Volta para trás, quantas pragas nós já enfrentamos e vencemos elas. Você acha que essa é a última? Nós nem passamos por ela ainda. Mas os interesses, né, desse mundo, você acha que é a última? O que você tem que estar ligado é em Cristo, irmãos. Aí você vai passar por tudo, como temos passado até hoje, você vai vencer todas. Amém? Vai vencer todas. É isso que nós temos que estar guardando no nosso coração, essa convicção de fé. Estando vivos ou mortos, nós estamos com Cristo. E assim reconhecemos a soberania do Senhor. Deus é soberano. O homem é limitado. Deus é soberano. Como Nair diz,
com que olhos o Senhor olha para tudo isso que está acontecendo? Qual é o olhar do Senhor para isso tudo? Nós não podemos dimensionar, a não ser declarar que Ele tem olhos de amor. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todo esse temor que está sobre as nações, nós ainda podemos declarar que Ele tem olhado com um olhar de amor. Foi para isso que Ele enviou Cristo, por causa do seu grande amor. Senão Ele não teria o feito. Mas Ele amou tanto, e diz as Escrituras que Ele amou o mundo de uma maneira tão especial que Ele deu o seu único Filho. Para quê? Para todo aquele que nele crê, para todo aquele que no seu Filho crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Literalmente, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos estrangeiros. Nossa casa não é aqui, nossa pátria não é aqui. Jesus foi preparar lugar. Jesus já tem um lugar preparado para a sua vida, para a minha vida. Se morrermos hoje, como foi dito, morrermos em Cristo, nossa alegria está firmada que nós vamos viver na glória com Cristo. Então, para que temer? Temos que temer se não fizermos essa escolha. Temos que temer se nós não nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor e dizer: eu creio no seu Filho como meu único e suficiente Salvador. Aí sim temos que temer. Mas se nós já fizermos essa escolha, nós não temos que ficar agarrados a este mundo, agarrados a coisas, agarrado muitas vezes até em pessoas, Quantas pessoas idolatram outras, Mas nós temos que ser fiel a Jesus. Quem deu sua vida por mim e por você foi Jesus Cristo. Ele sim entregou sua vida na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos, E isso é graça. É um favor que nós não merecíamos, porque nós somos tão, na essência, muitas vezes tão ruins da natureza, que só Cristo para ir nos transformando, só Cristo para ir nos assemelhando a Ele. Cada dia Ele nos dá uma porção, cada dia Ele nos faz enxergar, cada dia mais Ele permite que a gente olhe para a gente mesmo e vê o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos crescer nele para chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Nós temos que ter essa convicção, sim. Nossa casa não é aqui, nossa pátria não é aqui, Nós temos um lugar preparado, um lugar lindo. E esse é o anseio da noiva de Cristo, que Ele venha, que o nosso noivo venha ao nosso encontro. E assim nós podemos ir para essas bodas, E viver aquilo que o Senhor, que nós lemos na palavra dele, desfrutar daquilo que já é nosso. Nós só precisamos estar preparados para ouvir, porque a trombeta vai tocar e esse dia vai chegar, é fato, é convicção. Amém. Glória a Deus. Então eu queria deixar esse versículo aqui para os irmãos, tá? No versículo 7, Salmo 112. Fala assim: não temerás más notícias. Amém? Amém. Diga para o seu coração: não temerei as más notícias. Não temerei as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Meu coração está firme, confiante no Senhor. Vamos dizer todo. Não temerei as más notícias. Vamos dizer junto: não temerei as más notícias. O meu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Digo, meu coração está seguro e nada temerei. Nada temerei, amém? No final haverá a derrota dos seus adversários. Tá? E eu vou te perguntar, quem é o seu adversário?
Quem a Bíblia chama de adversário? Não é? E está dizendo aqui que no final nós veremos a derrota dos nossos adversários. Jesus, Deus, já tem a vitória. Ele está à frente. Ele já está lá no futuro. Ele já está na eternidade, nos aguardando. Então não temos que temer o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 3 meses, quando essa pandemia acabar, o que vai acontecer com a economia do mundo, como é que vai ser. Não, descansa teu coração, descansa. O Senhor já tem a vitória, Ele já entregou a vitória para as nossas vidas. Nesse tempo, muito está por vir. Amém. Deus, amém. Orar. Que Deus abençoe cada um, amém? Orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai fazer ainda no nosso meio, amém? Olha, Deus, Pai maravilhoso, nessa palavra, Pai, é que nós queremos nos apegar nesses dias. Pai, é nessa palavra que nós queremos guardar o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Que o Senhor possa falar no mais profundo, Pai, do coração de cada um. Lugar que só o Senhor consegue chegar, meu Pai, através da sua palavra. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Até aqui o Senhor nos ajudou. E nós cremos, Pai, que no final tudo cooperará para o plano do Senhor, Pai, na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Paz seja sobre a sua casa, paz seja sobre a sua família. Que o Senhor os abençoe e que possa descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até.